Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Matemática 2 e o tema da aula de hoje é o Teorema da Bissetriz Interna. Mas o que é uma bissetriz? Imagine que tu tem uma semirreta horizontal e uma semirreta vertical, que partem de um ponto, denominado vértice. Naturalmente, o ângulo formado entre essas duas semirretas é um ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto. Imagine que eu desenhe uma semirreta que parte desse vértice, mas não é uma semirreta qualquer. Essa semirreta vai dividir aquele ângulo de 90 graus ao meio. Naturalmente, cada parte formada vai ter 45 graus. Essa semirreta, que divide um ângulo ao meio, é denominada bissetriz. Então, já podemos definir bissetriz como sendo uma semirreta que divide um ângulo ao meio. O teorema da bissetriz interna. Vamos começar desenhando um triângulo. Um triângulo, naturalmente, tem 3 lados e 3 vértices. Esses vértices eu vou chamar de A, B e C. Suponha que exista um segmento de reta que parta do ponto A até o outro lado do triângulo, em um ponto que eu vou chamar aqui de ponto D. Mas esse segmento aqui, ele não é um segmento qualquer. Ele vai dividir o ângulo A em duas partes iguais. Então, esse segmento, ele é chamado de bissetriz. Suponhamos que a medida AB meça a medida AC meça B, a medida BD meça X e a medida DC meça Y. Então, nós podemos estabelecer a seguinte relação. A sobre X é igual a B sobre Y. Então, A é proporcional a X, assim como B é proporcional a Y. E essa relação aqui é o que nós chamamos de teorema da bissetriz interna. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui um triângulo A, B e C e algumas medidas. E ele pede na questão, calcule o valor de x. Naturalmente, é fácil perceber que dentro do triângulo tem um segmento de reta que é uma bissetriz. Está dividindo aqui o ângulo A em duas partes congruentes, de mesmo valor. Então, eu posso estabelecer a relação que a gente viu. X está para 2, assim como 6 está para 3. Pronto, eu vou utilizar essa relação, que é uma proporção, para encontrar o valor de x. Eu posso fazer uma regra de 3 aqui, multiplicar meios por extremos, 3 vezes x, 2 vezes 6, mas eu posso dividir logo o 6 pelo 3, porque dá para eu dividir, dá um número inteiro. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Quando eu passar esse 2, que divide o x, multiplicando, vai dar 2 vezes 2, que vai dar o valor de x, que é 4. Agora que vocês já entendem um pouco sobre o teorema da bissetriz interna, vocês resolvam o seguinte problema. No triângulo abaixo, o valor de x é, tem as opções, tem o triângulo e os valores aqui. Printem a tela e resolvam no caderno de vocês. Por hoje é só.